Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais um dia da leitura da Palavra do Senhor e estamos no capítulo 20 e o título é Acerca da Guerra. Então, aqui está falando sobre a guerra, né? Quando saíres a peleja contra os inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhas medo, não tremas, nem vos aterrorizes diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja, e outro a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiveram falado ao povo, designaram os capitães do exército para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos do sexo masculino que houver nela passará a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, para que vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o teu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo, algum homem para que vossa fosse sitiada por ti, mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerreia contra ti, edificarás baluarte até que seja derribada. Amém? Vamos ler os comentários. Capítulo 20. A questão da guerra é abordada aqui no encorajamento aos que vão à batalha, na isenção de serviço e nos assédios contra as cidades. Versículo 1. Da terra do Egito. A libertação do Egito, sempre na lembrança de Moisés, serve para encorajar os filhos de Israel.
Mas a solicitude do profeta vai mais longe. Entre outros, dá-lhes os seguintes conselhos para que tudo lhes seja favorável, não só na paz como na guerra. Não esquecer, pois, a devoção sincera, a humildade, o arrependimento, a bondade para com os estranhos, a obediência, a consciência, a libertação dos servos, a caridade para com os pobres e, por fim, a gratidão a Deus. Verso 4. Pelejar por vós. Isso não significa tanto que Deus estava do lado deles, mas sim eles é que estavam do lado de Deus, cumprindo sua vontade. Os versículos 5 a 8. A vitória nas guerras do Senhor não era ganha pelo poder dos números. A isenção do serviço militar eram compassivas. As desculpas válidas para a isenção do serviço militar, porém, não devem ser usadas para que se escape ao convite evangélico para a grande ceia, que é o convite para a aceitação do evangelho. Verso 10. Oferecer-lhe a paz. Esse oferecimento de paz à cidade fora da Palestina ilustra a missão salvadora do povo de Deus no mundo. Verso 17. Destruí-las totalmente. As cidades de Canaã eram tão corruptas ao ponto de chegarem à impertinência. Sua iniquidade estava completa. Nenhum despojo deveria ser tomada e a cidade inteira devia ser destruída como santo sacrifício ao Senhor. A expressão hebraica é causar a ser maldição. Causar a ser maldição. Aqui no versículo, no final, aqui no versículo 4, né, que eu li e achei bem interessante, vou reler novamente, né? Diz assim: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E aqui o comentarista ele fala uma coisa bem interessante, ele diz: pelejar por vós. Isso não significa tanto que Deus estava do lado deles, mas sim eles é que estavam do lado de Deus, cumprindo sua vontade. Aqui uma coisa muito importante, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus peleje por nós, né? Que Deus faça aquilo que a gente quer, que a gente pede a Ele. Mas nós não estamos do lado de Deus. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E essa é a diferença. De querermos, mas não fazemos a nossa parte. A gente quer que Deus faça. A gente pede a Deus para que Ele faça. Mas será que estamos cumprindo a vontade de Deus? Será que estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Devemos pensar nisso, né? Os versos 19 e 20. Essa estipulação limita a destruição desregrada dos recursos naturais. 1. Combatemos contra um inimigo poderoso. 2. Precisamos de coragem para a batalha. 3. Temos um grande Deus que luta em nosso lugar, nosso favor. 4. A humanidade tem duas... 4, no caso aqui, é o verso 4. Então, o 3, temos um grande Deus que luta em nosso favor, né? A humanidade tem duas alternativas. Primeira, submissão, mediante a qual experimenta a paz de Deus. 2, oposição, mediante a qual experimenta o julgamento de Deus. Então, só temos duas alternativas, né? Submissão, mediante a qual experimenta a paz de Deus, ou a oposição, mediante a qual experimenta o julgamento de Deus. Nós temos duas escolhas, duas alternativas. Qual que nós vamos escolher?
submissão ou a oposição ao nosso Deus? Tremendo, né? Vamos continuar a leitura da palavra. Capítulo 21, no caso, é expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Quando não se sabe, né, quem... Vamos lá, 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la e achar alguém morto, né, no caso, autor desconhecido, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até a cidade que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão a novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda manada, toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximos do morto, lavarão as suas mãos sobre o novilho desnucada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Se propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminará a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Amém. Então vamos ler agora os comentários, né? Versículo 21, capítulo 21. Moisés explica como expiar um homicídio de autor desconhecido. Regula o casamento com mulheres cativadas na guerra e garante os direitos dos filhos primogênitos. Provê para a punição dos filhos rebeldes e recomenda o sepultamento do criminoso enforcado. Isso é tudo que vai ser falado no capítulo 21. Agora nós vimos a respeito da morte por autor desconhecido, né? Versículo 2. Os teus anciãos e os teus juízes. Os anciãos representavam as cidades das vizinhanças. Os juízes provavelmente eram os levitas do Supremo Tribunal do Santuário. Medirão a distância até as cidades, isso para determinar que a comunidade tinha a responsabilidade de expiar pelo crime. Versículo 4. Desnucarão a novilha. Era uma execução cerimonial em que a novilha era reputada substituta do homicida desconhecido. Prefigurava a execução vicária de Cristo pela culpa do seu povo. Versículo 10 e 11. Era permitido o casamento com mulheres estranhas que vivessem em cidades fora da Palestina. As mulheres estranhas, sim, ainda vai ler essa parte, que é do 10 ao 14. É acerca da mulher prisioneira. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto a tomarás, tu serás seu marido, e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Pronto, agora vamos ver o comentário.
Era permitido o casamento com mulheres estrangeiras que vivessem em cidades fora da Palestina. As mulheres estrangeiras que vivessem a própria Palestina tinham de ser mortas com todos os demais cananeus. Esses atos de purificação simbolizavam sua remoção do estado de escrava. O mês de luto era para lhe dar tempo de refazer-se no seu íntimo e também testar a sinceridade do amor do homem. Interessante, né? E o 14, deixá-las ir. O vínculo matrimonial podia ser rompido, mas o homem não podia tratar a mulher como uma escrava. Versículo 15. O direito do primogênito. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e uma a outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, e no dia que fizer herdar a seus filhos aquele que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Então, aqui está falando sobre o homem ter duas mulheres, né? Duas mulheres. A poligamia não é aprovada, mas é reconhecida como prática existente que precisava ser regulada. A monogamia é a única forma válida de casamento. A Bíblia não condena diretamente os casamentos múltiplos que tiveram lugar no Antigo Testamento, mas descreve os maus efeitos de tais uniões. Versículo 17. O direito da primogenitura incluía a herança da propriedade em dupla porção, relativa aos outros filhos. Esse direito era antigo e não podia ser abandonado à custa de preferências pessoais. A primogenitura, que vem da raiz bacá, ser cedo, a qual se refere ao próprio raiar da manhã, tem grande significado para o pensamento hebraico. O primogênito do pai é considerado as primícias do seu vigor e fazia as vezes do pai em liderar a família. O primogênito no reino era herdeiro do trono. Verso 18. Acerca dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz e é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Tremendo, né? Sendo os pais representantes de Deus em caso de rebelião comprovada, o castigo era severo e semelhante ao da blasfêmia, pressupondo-se que em vão tentavam conduzir ao bom caminho os filhos desobedientes. A execução era efetuada sob a direção dos anciãos. É tremendo, viu? Verso 22. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito. De Deus assim não contaminarás, maldito de Deus.
Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aqui, né? O enforcamento reconhecia que a maldição de Deus pesava contra aqueles pecados. Exigia exigências básicas para uma vida familiar saudável. Cuidado ao contrair matrimônio, o ajustamento envolvido, a sinceridade do amor, tratamento adequado dos filhos, imparcialidade e disciplina, né? E aqui, maldito aquele do madeiro que fala, Jesus, né, foi pregado numa cruz, né, no madeiro maldito, está escrito, né, vamos ver onde é que está escrito, 20, 21, 22, Deuteronômio 19, 21, 23, Gálatas 3:13, vamos ler, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Como está escrito, onde está escrito? Aqui, em Deuteronômio, né? Maldito, pendurado no madeiro. Agora vamos para capítulo 22. Diz assim: acerca do que se perdeu. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiques contigo até que teu irmão os busque, e tu los restituas. Assim também farás com o teu jumento, e assim farás com as suas vestes, o mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão e tu achares, não te poderás furtar a ela. O jumento que é teu irmão, que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás, sem falta o ajudarás a levantá-lo. Então, aqui é acerca do que se perdeu, né? Você achou, devolva, né? Não é seu. Capítulo 22. Preceitos diversos apresentados, e a seguir são dadas leis regulamentando as relações sexuais. Do 1 ao 4. O amor fraternal deve ser demonstrado a qualquer compatriota israelita que precisa de ajuda, né? Qualquer compatriota. Deus criou o homem, sim, vamos ler agora, diversas leis, né? A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livre a mãe e os filhotes. Tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Filhotes tomarás para ti. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste
e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Então, o versículo 12. Farás a lei acerca das borlas. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Aqui o comentário no versículo 5, 6 e 7. E 8 e 9 até o 11. Deus criou o homem e a mulher com naturezas e funções distintas. O homem não deve procurar obscurecer essa distinção, como era feito entre as religiões pagãs. Os pássaros são úteis para controlar os numerosos pestes de insetos. E, além disso, essa lei evita a perversidade de aproveitar-se da dedicação da mãe. Um parapeito. Os hóspedes eram muitas vezes entretidos no pátio das casas de teto plano. Verso 11. Combinações incomuns podem levar a dificuldades aplicadas espiritualmente. Esta lei proíbe a transigência com o mundo. Verso 11. Estofos, vestes desse tipo não podiam ser lavadas facilmente. Verso 12, que as borlas eram um sinal que demonstrava que os israelitas eram povo de Deus. Então, essas borlas nas suas vestes, nos seus vestes, no seu manto, né? Era um manto, designava que a pessoa era povo de Deus, né? Verso 13, leis da castidade e do casamento. Se algum homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminará o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarás até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa da morte, porque como o homem que se levanta contra o teu próximo e lhe tirar a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar a moça virgem, que não está desposada, e a pegar e a se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata,
e uma vez que humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará a sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Vamos ficar até aqui. Então, vamos ficar até aqui. Amanhã nós voltaremos lendo o restante, o capítulo 22, 23, no caso. No caso, amanhã voltaremos com o capítulo 23. Vamos ler os comentários. Diz assim, comentário do capítulo 22, a partir do versículo 15, né, que é 13, que é as leis. Estas leis consideram o caso em que o marido acusa a esposa de falta de castidade falsa ou sensatamente. As provas da virgindade era costumeiro, após a consumação do casamento, guardar o pedaço de fazenda marcado com as manchas de sangue correspondentes. Então, isso aqui era um costume que havia, né? Verso 21 e 22. Muitos não consideram, hoje em dia, a infidelidade sexual ou a desobediência aos pais como grandes crimes. O que Deus pensa desses pecados, porém, é refletido claramente no castigo prescrito no Antigo Testamento contra eles, a morte. Do 23 ao 29, estas leis abordam a sedução de virgens solteiras, quer noivas, quer não. Versículo 23, desposada. Os esponsais eram quase obrigatórios quanto o próprio casamento. A donzela apenas desposada algumas vezes era chamada esposa e tinha de manter-se fiel. A pena contra a relação sexual ilegítima, nesse caso, era a mesma que no caso do adultério. Dos versículos 25 ao 27. A mulher só podia ser considerada ou condenada à morte se tivesse pedido, clamado por auxílio, mas não o fizesse. Estando, por outro lado, a mulher incapacitada de pedir socorro, supunha-se que fora vítima contra a sua vontade. Então, a mulher só podia ser condenada à morte se tivesse podido clamar por auxílio, mas não o fizesse. Então, se ela não fizesse, se ela só pedisse por auxílio, então ela era condenada à morte. Se ela pedisse por auxílio e ninguém a ouvisse, ela não era condenada à morte. O sedutor, versículo 28 e 29, o sedutor de uma virgem solteira era obrigado a casar-se com ela. Tinha de pagar o dote costumeiro e perdia direito ao divórcio. 30. Quanto às leis adicionais que proibiam o casamento com parentes próximos, ver Levítico 18. Característica de vida piedosa. Ajuda aos demais. 2. Pureza. 3. Humanidade. 4. Consideração pelos outros. O amor fraternal envolve a ajuda aos outros. 1. Mesmo quando nos são desconhecidos. 2. Sempre que tenham necessidade disto. 3. Mesmo quando isso é inconveniente, envolvendo nosso tempo, dinheiro para o sustento de um animal ou esforço. Então, aqui foram os comentários do capítulo 22, que falava sobre todas essas leis, né? Então, agora vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos tem, Senhor Deus, demonstrado amor contínuo por nós. E nós nem sempre, Pai, somos fiéis a Ti. Pai querido, perdoa os meus pecados, Senhor Deus, perdoa, Pai querido, se eu te desagradei em algum momento da minha vida, Pai. Pois o meu desejo, Senhor Deus, é fazer a Tua vontade, é Te amar, Senhor Deus, é Te obedecer, Pai querido. Pai amado, abençoa minha mãe, minhas irmãs, minhas filhas, meus genros, Pai.
Abençoa cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Pai querido. Que no final, Senhor Deus, eles possam também, Senhor Deus, estar se rendendo aos teus pés, meu Pai querido. Em nome de Jesus, eu te oro, te agradeço por este dia maravilhoso na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Fiquem com Deus e Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.